Casão, eu imagino que uma das etapas mais importantes e mais demoradas também do processo é o momento em que você se assume como um dependente químico, né? Qual foi esse momento para você em que você admitiu para você mesmo que não era você quem estava no controle da situação e sim a droga naquele momento? Isso foi um ponto-chave de virada para você? Eu não tive ponto-chave, porque eu fui acelerando até o final, não tinha mais reação nenhuma, totalmente escravo da droga. Eu não estou conseguindo pensar mais, eu não estou conseguindo escolher mais, não sou eu que escolho mais para a minha vida, mas não conseguia parar. O lance assim, fui internado, fiquei uns meses revoltado de estar internado, depois de um tempo eu olhei no espelho e falei, gente, eu sou dependente químico, e agora? O que eu vou fazer com isso? Casagrande. Então, você acha que é possível uma pessoa que estava lá como a pessoa que nós convidamos aqui para esse vídeo de hoje, no submundo, sair do submundo, subir para o mundo e depois começar a andar nos caminhos celestiais? Você acha que é possível uma transformação de vida dessa forma? Então não perca esse vídeo, você vai ver a história de Cassiano Toni, um jovem que começou num mundo difícil, foi para as drogas, enfim, Deus foi lá, resgatou ele e hoje ele é pastor da obra. Com 46 anos, um jovem pastor, trabalha com jovens lá em Rodeio Bonito, lá no sul. Venha com a gente, assista esse vídeo, curta, comente e não deixe de deixar o seu like, tá bom? Um abraço, pessoal. Vamos lá? Vamos assistir o vídeo? Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal do Ministério Cristão Universal. Sou o pastor Fabiano e estamos hoje no quadro Papo Reto com o Pastor. Como sempre, o papo é reto e hoje estou com o papo reto aqui direto com um outro pastor também, que veio lá do sul, lá de Rodeio Bonito, lá no finalzinho lá do sul, viajou 10 horas, 11 horas, não sei. Vou trazer ele aqui para o quadro e a gente vai bater um papo bem legal, ele vai contar um pouco a história dele, é um pastor jovem também, que trabalha com jovens lá no sul, e enfim, vamos trazer ele para o quadro e vamos bater um papo. Cassiano, seja bem-vindo ao quadro, Deus abençoe, uma honra ter você aqui conosco, e vamos bater um papinho, né, conversar um pouquinho sobre o Cassiano, quem é o Cassiano, enfim, vamos começar, como diz, né, vamos começar pelo começo, né, pode falar um pouquinho sobre você, quem é o Cassiano, enfim, o Cassiano é casado, solteiro, tem filhos, como que está indo o trabalho, enfim, trabalho secular, trabalha com o quê? Dá um resumo aí de você. Em geral. Então, quero saudar todos os amigos, né, ouvintes, né, dar um alô aí para o pessoal que está nos assistindo pelo YouTube, né, esse quadro, Papo Reto com o Pastor, e agradecer ao pastor Fabiano pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo parte desse quadro, e a minha história, ela tem 16 anos na Igreja Cristã Universal. Então, nesses 16 anos, eu já cheguei pastor, né? Mas eu não nasci pastor, todos sabem, então eu estou pastor hoje, e a história que me trouxe até a igreja, ela não é tão fácil assim, né? Mas hoje, pastor, eu tenho 3 filhos, sou casado com a Catiúce, sou pai do Cassiano, pai do Samuel e pai da Anitta. Moro lá em Rodeio Bonito desde que nasci, né? Fora os 16 anos que eu morei em Constantina, qual fui pastor da Igreja Cristã Universal. Legal. Então tem 3 filhos. 3 filhos. Qual as idades? O mais velho, que é o Cassiano, tem 19 anos, o Samuel tem 12 e a Anitta 4. Legal. Tá bom, tenho 2, então eu ainda não cheguei lá, mas vamos lá. As experiências são diferentes. Você tá com quantos anos hoje mesmo, Cassiano? 46 fiz ontem. 46? Ixi, eu sou mais velho que você. 46. Que cabelo! 46 eu achei que era mais novo, poxa vida. E tenho só 2 filhos. Tá atrasado. Tô atrasado. Mas vamos lá. Cassiano, queria falar um pouquinho, né, da tua história, enfim, como você veio, né, para a igreja em si. A gente conhece muito pouco do Cassiano, então a gente queria conhecer um pouquinho mais do Cassiano, saber, né, como era o Cassiano, por onde passou o Cassiano, um pouco até chegar na igreja em si. Qual o trajeto que Deus trabalhou aí para trazer você para a igreja?
A minha vida, então, foi bem conturbada. Eu tive problema muito cedo, né, com álcool, então fui alcoólatra já com bem pouca idade. Com 19 anos eu fiz tratamento para parar de beber, né, várias vezes, não dando certo, não tendo sucesso nessa área. Tive bastante envolvimento com drogas e a minha juventude ela foi bem conturbada, né? Prostituição, essas noitadas, né, de amanhecer na rua e coisa, e isso foi cada vez aumentando um vazio, porque eu tenho compartilhado com as pessoas hoje, o que leva a pessoa a cometer esses tropeços na vida, né? Ninguém sai de uma educação que nem eu tive, pai e mãe, meu pai era bancário, minha mãe era professora, e tu te torna uma pessoa completamente às margens da sociedade porque tu quer. Não, tu vai fazendo pequenos deslizes, né? São erros, e quando que tu percebe, tu tá lá naquele mundo, né? Naquele submundo que eu quero chamar assim aqui. Mas o início disso é um vazio existencial. Eu era um jovem, como talvez muitos que vão ouvir a gente aqui, que tinha um buraco no meu peito, né? Eu sempre que estou falando para a igreja, eles riem muito, né? Porque talvez eu use uma linguagem bastante antiquada que hoje, né, o jovem não tem, mas eu não consigo descrever o buraco que eu tinha dentro do meu peito sem comparar ele com aquele namorinho de escola que causa um frio no estômago, assim, não sei se aconteceu para você, mas quando a gente é muito novo, né, o primeiro gostar, ele te causa uma dor, tu te dói dentro do peito, tu tem um buraco ali, né, na ausência daquela pessoa que a gente gosta, né, e eu sempre procuro falar isso para poder entender, mas era algo um pouquinho mais intenso que isso, algo que chegava a doer, né? Então eu procurei preencher isso, né? E fui preenchendo, bebendo, esquecia que tinha aquele vazio, né? Usando droga, esquecia, ficando com mulheres, esquecia, mas tinha que voltar para casa, tinha que voltar para o mundo real. Então não era possível permanecer o tempo inteiro embriagado, drogado, ou o tempo inteiro acompanhado, né, de mulheres, né? Então em algum momento eu precisava voltar para a realidade. E quando eu voltava para a minha realidade era muito ruim. E isso me bateu bastante. Sofri bastante. Até que chegou o dia de eu procurar socorro, né? E eu procurei muitas coisas. Não foi só na igreja que eu procurei socorro. Procurei muitas coisas, mas graças a Deus, eu posso dizer hoje, graças a Deus, que um dia eu entrei numa igreja, né, evangélica, e eu escutei a palavra, aquilo me chamou muita atenção. Eu tentei ser católico mesmo. Eu falo pro pessoal, eles todos ficam apavorados. Eu fui rejeitado pelo catolicismo. Aos 16 anos eu sofri um acidente de carro, e esse acidente de carro quase tirou a vida de nós 4 que estávamos no carro, e eu tive uma experiência sobrenatural. Naquele dia Deus me salvou, e eu senti as mãos de Deus naquele dia. E eu era um ímpio, eu estava no mundo, mas Deus, ele me socorreu naquele momento. Não sei de que forma, mas eu tive uma experiência sobrenatural. Eu senti mãos que me seguraram, né, pelas nádegas, assim, e me soltaram na água bem devagarinho, assim, quando aquele carro capotou várias vezes, né, 165 km por hora. Então, e eu senti isso, e eu queria que alguém me explicasse isso, e naquele tempo estava passando as missões lá do catolicismo, né, eram uns padres diferentão lá, com os vestidos lá, e eu fui falar com eles e eu tentei fazer parte deles, que eles me levassem embora. Eu tive, naquele momento, um dever de dar minha vida para Deus, assim como ele tinha me salvado de morrer, sabe? Senti essa sensação. E aí eu tentei, eles não me quiseram, né? Lá por causa dos dogmas dele, e eu fiquei, né? Mais um tempo rolando lá no mundo, até que então entrei numa igreja evangélica, e aí eu conheci pessoas maravilhosas que me acolheram, assim, me senti pertencente ali naquele lugar, e fui vivendo uma vida ali no meio dos jovens, né? Passei por várias etapas na igreja. Quando eu cheguei, né, era um tempo maravilhoso, que eu lembro com muito carinho, não que esse não seja bom que nem aquele, mas aquele foi especial, era um jovem, né? Marcou, né? E hoje 46 anos, então já fazem 27 anos vai fazer. Então, assim, já faz um tempo, né? Não muito tempo, mas faz um tempo. Eu cheguei lá limpando o banheiro, né? A gente tinha um grupo de jovens e era feita uma escala, né, de quem limpava dos homens e quem limpava das mulheres. Era assim que funcionava o grupo de jovens. Comecei ali,
depois eu fui galgando ali posições, eu fui vice-presidente do grupo de jovens, fui presidente do grupo de jovens, fui presidente de jovens regional, né? Isso tudo na Igreja do Evangelho Quadrangular, que era a qual eu fazia parte, né? E aí, depois de muitos anos assim, de Deus falando comigo, né, a respeito da Igreja Cristã Universal, porque o meu tio, irmão mais novo da minha mãe, é pastor da igreja há muitos anos, né? E isso, quando ele falava comigo, assim, sempre ardeu no meu coração, né? Uma palavra, uma doutrina diferente, né? E aquilo ardia no meu coração. Sempre que ele falava, eu não tive como ir primeiro até ele, né? No momento da minha dificuldade, quem me socorreu foi o pastor José Fraga, um homem que eu me relaciono muito bem até hoje, né? Guardo um amor muito bacana por ele, mas na Igreja do Evangelho Quadrangular. Quando terminou minha missão lá na igreja, depois de mais de uma década, né, de trabalhos, eu saí de lá muito bem, muito abençoado, poderia ter sido pastor na Igreja do Evangelho Quadrangular. E fico muito feliz, porque fui abençoado, saía na bênção, e aí passei a congregar com o pastor Ailton em Nonoai. Eu fui membro de Nonoai, né, no princípio, primeira ceia, primeiros cultos, e aí depois, então, com o tempo, surgiu a oportunidade para mim ser pastor em Constantina. Aí que foi para ser pastor. Isso, aí passei a ser pastor. Mas foi uma caminhada boa, né? Foi uma caminhada boa, bacana. Graças a Deus. É uma experiência, né? Bom, graças a Deus, assim. E aí você foi para Constantina, você ficou 16 anos em Constantina, quase. Em Constantina eu fiquei 11 anos pastor da igreja, né? Mas eu morei em Constantina há 14 anos. 3 deles, então, eu atendi Rodeio Bonito morando em Constantina. Aí eu ia 3 vezes por semana a Rodeio Bonito. Rodeio Bonito é a cidade que eu nasci. Eu nasci ali e só saí dali, então, para assumir Constantina. De Rodeio eu congregava em Nonoai, mas não morei em Nonoai. E aí depois, então, eu fui morar em Constantina e foi 11 anos de pastoreio, né? E morei 15 anos praticamente em Constantina. Uma experiência. Eu retornei para a cidade de onde eu nasci. Sou nascido em Rodeio e hoje sou pastor em Rodeio Bonito. Meu Deus tem seus caminhos. Os Né? caminhos. Deus vai, muda, ele fala, será que vou para lá, vou para cá? E Deus fala, não, peraí que eu vou te mostrar um caminho que eu vou te colocar ali, né? E te trouxe, né? E você tem boas referências como pastor, todo mundo gosta de você como pastor, né? É um homem sério, um homem dedicado, que ora, que trabalha, né? E isso é a referência que nós aqui em São Paulo temos, né? Eu pelo menos tenho, e a maioria dos irmãos que eu conheço, que converso, também tem uma boa referência tua como pastor, como homem de Deus, né? Mas a gente tá falando um pouquinho desse passado para o pessoal que está assistindo entender, né? E até aproveitar o gancho. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber as notificações, tá bom? E aproveitando o gancho, né? A gente entender um pouquinho quem é, né, o Cristiano Toni. A gente, né? Você mesmo já falou algumas vezes, né? O Cristiano, antes ele era mais nervoso, né? Um homem mais bravo, mexesse comigo, mexesse com a minha mulher ou coisa, já dava aquela estourada. Hoje Deus já trabalhou isso em você, Deus mudou isso. Mas era muito bravo mesmo, Cristiano, que o pessoal fala, não? Na verdade, eu tive um quadro que fui perturbado, né? Eu tenho que contar aqui no quadro, tem que passar bem certo o que acontecia. Eu acredito que da minha índole, eu não fui uma pessoa tão mal e tão agressivo. O que me tornava esse homem que fez... Sou conhecido lá na cidade onde eu nasci, né? Eu nocauteei dezenas de pessoas. Então, assim, eu tive que brigar muito mais de 100 vezes com pessoas, né? Eu sinto muito por isso, porque na nossa época lá atrás, não tinha muito. Hoje o jovem tá ali, tá rindo lá assistindo, e deixa eu lembrar uma coisa, dá o like, não adianta nada, né? Se inscrever, ele tem que dar o like, né? E para que possa pagar o trabalho que o pastor Fabiano está fazendo aqui, né? Subindo e descendo escada, preparando esse ambiente, que você não viu quanto ele correu aqui para poder fazer essa live, né? Então que vocês possam pagar ele com o like de vocês hoje e esse vídeo alcançar aí as proporções que a gente deseja. Então, mas era o quadro de beber muito e nesse processo de embriaguez, né? Eu acredito que abre portais, né? Hoje para entidades que faziam de mim
um jovem perigoso, né? Tinha uma periculosidade, ficava muito forte, muito ágil, então tinha uma capacidade de luta grande e assim e de maldade, né? De fazer o mal para as pessoas. Então eu sinto muito por isso, porque eu não conseguia dominar. E muitas das ocasiões que foi narrado para mim de coisas, eventos que eu fiz, né? Eu não lembro de nada. É que as pessoas elas não acreditam, né? Que o alcoólatra ele não lembra, né? E ele não lembra mesmo. Posso dizer aqui para quem tem parente, quem tem familiar, né? Você que passa isso com alguém dentro da tua família, assim, não ironiza, né? O relato que ele traz, porque eu não consigo. As maiores bravuras lá, eu não consigo lembrar. Mas eu corri atrás do meu pai, eu machuquei meu pai, eu tive várias coisas que me trouxeram bastante dor no percurso da minha vida, assim. Tipo, o inimigo, ele colocou uma situação que meu pai chegou até não morar em casa, por essa diferença, sabe? Então, coisas assim que trouxeram dores, né? Mas que hoje meu pai é membro da nossa igreja, né? Assim, é ovelha onde eu sou pastor. Então, eu fico muito feliz por isso, quando vocês percebem isso dentro do ministério. Aí eu falo da Igreja Cristã Universal, que eu sou grato por esse reconhecimento, por esse amor, mas ele é algo que é verdadeiro, que é genuíno, que Deus deu verdadeiramente, porque as minhas irmãs perceberam isso, eu batizei as minhas irmãs, né? E a minha mãe percebeu isso, ela morreu evangélica, professando a fé em Cristo, eu acompanhei ela no dia do batismo dela, né? Até onde ela foi batizada, e também hoje tem o meu pai ali, que a última... a célula que a gente tem, o Projeto Crer, né? O último encontro que a gente fez lá, meu pai, na participação dele, ele disse assim, que para aumentar como eu posso tocar o Senhor Jesus, era a pergunta, né? E ele disse assim, que no caso dele era agora dar prosseguimento na fé e batizar, né? Então eu acredito que Deus vai permitir a gente fazer isso. Ele tem 73 anos, vai fazer 74 agora, dia 15, e eles também perceberam isso. Deus mudou você, né? Que mudou, e até hoje creio que tenha te impactado, ter dado testemunho da cidade, né, onde eu nasci. Hoje eu sou pastor, porque a palavra, ela diz que o profeta, ele não tem honra somente na sua casa, né? As palavras do Senhor Jesus. Então, eu já não tinha, só nascendo em Rodeio Bonito, mas com o que eu fiz em Rodeio Bonito, né? Eu não sou digno de honra, como sou digno da desonra, né? Então, assim, pelos meus feitos, eu mereci ser desonrado. E daí essa é a grande sacada do Deus Todo-Poderoso que a gente serve. Que ele pega o nada e transforma. Fala, agora eu vou te mostrar que eu sou na sua vida. Isso aí. E aí eu consigo estar lá onde eu nasci, onde eu fiz tudo isso, e hoje ser uma pessoa que possa ajudar dezenas de pessoas diretamente e centenas indireta, né? Para que eu possa pagar um pouquinho dessa conta que eu tenho social. A conta social, né? A dívida social a dívida social, não tem o que fazer, a gente não tem como escapar, né? Então hoje eu perdoo a todos, como eu falei, quem não gosta de mim, né? É normal. Só que eu falo para as pessoas, e você que está assistindo tem que saber isso, que as pessoas elas não gostam do que elas conhecem de mim. Mas eu tenho ensinado muitas pessoas que imagina se abrisse a caixa preta da tua mente, do que você pensa a respeito das pessoas, quem gostaria de você? Ninguém. Porque nós somos muito piores do que as pessoas imaginam. As pessoas imaginam que a gente é ruim, mas a gente é muito pior. A gente é pior, né? Isso, então assim, não tem que ficar escondendo nada de ninguém. A gente é humano. E o gostoso é saber que Deus pega o humano e faz divino através do Espírito Santo. Então, assim, as pessoas elas são hoje ajudadas, pessoas que provavelmente tinham preconceito, já aquele preconceito de mim, não, lá na igreja do Cassiano, capaz, nunca, né? E hoje eles vão lá e se sentem bem, tem prazer, Deus abençoe, sente a presença de Deus e é um prazer, né? Que não é merecido, é graça. É graça, é verdade. Deus, ele faz assim, ele chama aquele que não é para ser. E aí, ponto. E assim, é o que está desonrado, você fala, não, vou honrar, vou mostrar que eu sou Deus que transformo, né? Foi mais ou menos o que ele fez na tua vida. Ele foi lá, te tirou, foi lá, bom, peraí, deixa eu transformar a vida dele, agora eu trago ele de volta com outra, é o outro Cassiano, não é aquele Cassiano que fez, né, as coisas que fez. Sim, é um outro Cassiano, agora é o Cassiano pastor que serve a Deus, que é temente a Deus, que se submete a Deus, é esse Cassiano que Deus trouxe de volta, né? Então Deus fez uma obra aí na tua vida que as pessoas, é isso que elas estão olhando, né? Inclusive teu pai está olhando isso, né? Então, quer dizer,
Falar, opa, é testemunho, né? Isso é pra glória de Deus. Amém. Graças a Deus. E hoje você tá lá em Rodeio Bonito há 4 anos, você falou, 4, 5 anos, né? De 5 para 6 anos que a gente é igreja lá em Rodeio Bonito. Lá na igreja, né? E graças a Deus, assim, já começou menorzinha, aí já conseguiu, comprou um terreno, né? E agora já comprou um templo já mais pro centro da cidade, né? Porque Deus deu uma movimentada ali, daquilo que não tinha nada, eram 15 membros, né? Isso. Hoje já tá na casa dos 50 aí, se Deus quiser, daqui a pouco já tá nos 100, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus. Tá crescendo, Deus tá fazendo um movimento lá, né? Graças a Deus. É uma bênção, graças a Deus. Então isso a gente fica feliz e vê que Deus, né, tá agindo através da sua vida por conta disso, né, Cassiano? E você falou um pouquinho da questão de drogas, essas coisas que as pessoas às vezes realmente se perdem, né, por esse caminho e é difícil para a pessoa sair disso, né? Só por Deus que ela sai, que ela larga, porque a droga vai, né, vai consumindo, vai corroendo e a pessoa vai entrando num estado que, como você disse, né, é um submundo, né? É um submundo, né? Que não consegue sair, né? Tu vai levando na brincadeira, começou, era bonito, era muito bom, né? Tu passava a ser aceito naquele ambiente que tu estava, outros jovens, né? E cada vez tu ia ficando mais famosinho ali, né? Naquele popular, né? Popular, né? Mas chega um momento que essas coisas elas acabam, né? Porque tu vai ficando cada vez mais dependente, precisando de doses maiores para sentir a mesma coisa. Nessas doses maiores você faz coisas piores, então aquela popularidade ela começa a ser completamente destruída pelas atitudes que tu vai tomando, né? Vai fazendo escolhas e cada vez escolhas mais erradas que vão te levando para esse submundo que eu falo, que eu conheço bem, que o submundo é algo assim que a pessoa que usa droga hoje ela não consegue entender, porque ela não vive ainda no submundo, porque ela não vai ter que fazer coisas erradas para manter o vício. Não, eu já fiquei numa situação onde eu fiz muita coisa errada para manter meu vício. Meu vício era muito caro, né? Então, assim, esse submundo que eu não desejo que as pessoas venham, né? Então, quando eu falei hoje de usar droga 7 dias da semana, a pessoa que teve experiência com droga, ela não consegue entender isso. A dependência da droga, ela é algo muito mais sofrido para o drogado e para toda a família, né? Então, assim, minha esposa, meus filhos, como eu dei testemunho hoje, eles sofreram, porque como eu gastava todo o dinheiro, a gente vivia numa situação difícil financeira, então eu judiei muito da minha esposa, né, dos meus filhos, do meu filho, né? Graças a Deus, né? O Cassiano tinha 3 anos quando eu parei. Então, assim, as recordações dele são mais inconscientes, ele não tem consciência de que eu era aquela pessoa, né? Então, assim, eu fico muito grato a Deus, assim, tenho palavras para agradecer que ele me tirou de lá sem que um jovem com capacidade de entender pudesse ter visto, porque eu tenho amigos que não saíram, que os filhos dele veem eles, né? E eu, como é valor para mim, né? Eu nunca vi meu pai, assim, vi meu pai embriagado, assim, mas uma coisa completamente natural no mundo. Tu ter um pai que bebeu, tomou um pileque lá, é uma coisa normal, né? Mas não fazendo coisas que você marca, né? Marca muito. Então eu sou muito grato a Deus, assim, do meu filho não ter esses traumas, né? Porque as pessoas passam por isso, né? Tem muitas pessoas que passam por isso hoje. Infelizmente, né? É uma coisa que nós precisamos como obreiros, né? Sempre orar, sempre buscar a Deus. Senhor, livra esses jovens, né? Tentar trazer esses jovens, porque realmente o mundo está aí dando, né? É muito fácil. Conseguir uma coisinha ou outra é muito fácil. Depois que entra, para sair, só por Deus, não tem jeito. Só por Deus. Tem vários testemunhos na igreja, que a gente vê os irmãos, né, professando, falando, olha, o Senhor me livrou dessa droga, o Senhor me livrou dessa droga, eu fazia isso, Deus me livrou, porque realmente o Senhor é que transforma, né? E assim, pegando esse gancho de o Senhor transforma, o Senhor transformou a sua vida, né, Cassiano? E hoje, se você fosse deixar uma palavra no coração dessas pessoas que estão assistindo aqui o vídeo, o que você falaria para eles em relação a isso de sair desse ambiente de prisão, vamos colocar assim? Não que seja só droga, de repente é um outro tipo de vício, mas de sair desse ambiente de prisão. Que palavra você daria no coração deles para eles meditarem e falar, poxa, eu preciso sair disso? Que as pessoas elas fossem mais responsáveis por elas mesmas, né? E quando eu senti esse vazio, eu tivesse recorrido a uma ajuda, talvez terapêutica, não era nem de igreja. Esse terapeuta teria me indicado outras coisas e eu teria chegado antes em Deus num processo
de menos droga, talvez de drogas farmacêuticas, mas não, né, dessas ilícitas, de que elas prestem atenção no que o corpo está falando, né? Por exemplo, eu falei desse buraco. Não é normal tu ter uma ausência de alguma coisa no teu peito, né? Tinha um buraco ali que me consumia, aquela crise existencial. Então, talvez pessoas que estão assistindo estão passando por isso. Aí está tratando lá ansiedade, está tratando depressão, está tomando cada vez doses mais fortes de remédio, mas quando que, na verdade, se ela parar agora o que ela está fazendo e ela der um crédito para esse que bate a porta, né? A Bíblia diz que Cristo está à porta batendo. Talvez esse buraco que eu tinha era a batida de Jesus aqui, papá, filho, olha, tô aqui, sabe? Abre a porta, né? E eu ali com a porta fechada. Então, talvez, tô falando talvez por quê? Porque eu não sei qual é a condição que você tá. Talvez seja só irmão que está assistindo, né? E irmãos, mas mesmo irmãos, a gente hoje viu a situação de um irmão passando por uma situação muito difícil disso, né? Preste atenção no teu corpo, na tua mente, na tua saúde e te ame, né? Porque Jesus disse assim, ama teu próximo como a ti mesmo, mas como que tu vai amar outra pessoa se tu não se ama, né? Então cuida de você, vale a pena e verifica com carinho, né? Se de repente daqui a pouco a tua necessidade não é fazer uma visita na Igreja Cristã Universal ou na mais próxima da tua casa e entregar esse teu coração para o Senhor Jesus para que Ele possa fazer na sua vida o que Ele fez na minha, porque na minha fez muito. Graças a Deus. É verdade, uma boa palavra. Então é questão de meditar realmente e falar, dar um espaço, né? O Senhor está à porta e bate. Então, Isso. se abrir, ele entra, né? E faz morada. E vai cear, né? Uma festa, uma janta, uma companhia, né? É verdade. Maravilhoso. Graças a Deus. Bom, Cassiano, a gente vai caminhando já para o finalzinho da nossa entrevista, embora, como eu falei, a gente não é um podcast ainda, então a gente tem um tempo limite, né? E a gente vai caminhando para o finalzinho da nossa entrevista. Mas, se você quiser deixar uma lembrança, um alô para quem está nos assistindo, você pode falar, pode, enfim, dar um... Para os jovens eu falo, dá um salve, né? O pessoal dá um salve, mas enfim, pode dar um tchauzinho, a gente vai despedindo, né? Já dessa entrevista, né? Quero agradecer a tua presença aqui, que Deus abençoe a sua vida, abençoe o seu ministério lá em Rodeio Bonito, sua casa, sua esposa, seus filhos, né? Que Deus continue prosperando vocês lá, para que venham muito mais frutos do que já tem vindo, tá bom? Deus abençoe realmente a sua vida, Cassiano. Muito obrigado, não esqueça do like, né? Quando terminar de assistir, dá um joinha lá. Tá, joia. Pessoal, continue curtindo o nosso conteúdo, acompanhando. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Só tu és Senhor. Vamos louvar, que Ele é digno.